Agora, Yuri, eu trago mais bastidores do porquê e como aconteceu a definição por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro de bater o martelo, então, pelo menos por enquanto, sempre importante dizer, mas de anunciar agora e escolher o nome do candidato de Flávio Bolsonaro para, aparentemente, concorrer à presidência em seu lugar, já que Jair Bolsonaro está preso, inelegível. Bom, Jair Bolsonaro pesou os prós e os contras. E aí prevaleceu a visão de que é urgente pacificar e unificar a direita e a própria família, o próprio clã Bolsonaro. Essa escolha era para acontecer, a indicação do nome de candidato à presidência era para acontecer só no ano que vem, março, abril, né, naquele prazo final para desincompatibilização. Mas por que a ideia era adiar, deixar só os 45 do segundo tempo? Primeiro, para não esvaziar, para não esfriar o café do próprio Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe, ele está preso, ele está inelegível, mas enquanto fica todo mundo ali flertando e querendo, né, conquistar o apoio dele. Então, ele queria se manter ainda mais relevante, né, mantendo essa decisão ali fechada. Outro fato para adiar, né? Outro contra para essa decisão, outro fato que ajudava a eles quererem adiar ao máximo e não acontecer agora. O próprio Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, ex-presidente, eu fiz uma entrevista com eles aqui para a CNN Brasil, antes dele ser preso, claro, e eles, naquela ocasião, eles me disseram que naquele momento que alguém fosse escolhido, e se Flávio fosse escolhido para ser presidenciável ou para ser vice-presidente, que falava isso, né? Falava-se essa possibilidade, candidato a vice-presidente, automaticamente ele viraria um alvo da Justiça, Supremo Tribunal Federal, da Polícia Federal e do fogo amigo interno, né? Do próprio Centrão, da oposição. Mas Bolsonaro, então eles queriam, por essas e outras, adiar ao máximo essa decisão para garantir, então, mais tempo também para analisar o cenário naquele momento, ver quem é o candidato mais competitivo. E isso ainda pode acontecer. Claro, pode haver mudanças. Só que aí o caldo entornou. Na última conversa que Flávio teve com o pai, lá na última visita que ele fez na Superintendência da Polícia Federal, ficou claro ali entre eles, e Flávio levou a preocupação da cúpula do PL, dos aliados, de que a direita está se enfraquecendo, de que a direita, por brigas internas e disputa de poder, está rachada. E não é só com o aparecimento de candidatos governadores, Romeu Zema de Minas, Ronaldo Caiado de Goiás, não. Rachas, como nós acompanhamos nessa semana, dentro da própria família. Rusgas entre Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama e presidente do PL, os filhos Eduardo, Flávio e Carlos. Bom, a conclusão foi, precisamos conter a sangria. E a conclusão foi de que não adiantou só dizer que Flávio Bolsonaro era o porta-voz de Jair Bolsonaro aqui fora da prisão. Por quê? Tentou-se, né? Olha, agora vamos empoderar Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é a pessoa que vai falar por Jair Bolsonaro. Não adiantou. Então, chegaram à conclusão, Flávio, de que Flávio Bolsonaro precisaria de uma nova camada de empoderamento. E por isso, então, eles, apesar de todos os contras, eles chegaram à conclusão de que sim, deveriam fazer esse movimento agora. E por que Flávio? Bom, entre os filhos, Eduardo Bolsonaro está interditado, né? Está fora do país, impossível, não vai voltar, está morando nos Estados Unidos. E poderia ser a Michele, mas o nível de confiança que Jair Bolsonaro tem no primogênito, né, no Flávio Bolsonaro, é o maior de todos. E ficou muito clara a dificuldade da Michele Bolsonaro em dialogar com a política. Foi decisivo isso, porque ficou muito claro, de forma praticamente unânime entre os aliados de Bolsonaro,
de que, olha a expressão que usaram para mim, de que a Michele Bolsonaro poderia representar nas articulações políticas uma granada sem pino. Foi o que me disseram. E Tarcísio de Freitas? Por que não indicar Tarcísio de Freitas agora? Ele continua, Tarcísio, praticando todos os atos de fidelidade. Mas é importante dizer, esse nome não está fora das apostas. O nome de Tarcísio de Freitas ou de qualquer outra pessoa da direita pode seguir na linha. Vou chamar o Yuri aqui, Yuri, para a gente seguir conversando. Vamos falar por aqui, bem? Pois é. Ai, agora tá tão perto. Vai no cacuete, né, no automático aqui para dividir tela, mas a gente está, hoje ainda estamos aqui no mesmo estúdio. Pois é, vamos aproveitar que a gente pode, né? Então, é importante a gente dizer que é uma indicação de momento e que, claro, não há dúvidas. Se você que é o rei das pesquisas aqui na CNN, se as pesquisas lá na frente derem que Flávio Bolsonaro não é competitivo, que o João da Silva é mais competitivo, quem será o escolhido? A ver se esse pragmatismo vai falar mais alto. A gente já viu, né, e isso, né, não só nós acompanhamos pesquisas, mas, por exemplo, o mercado financeiro acompanha e muito pesquisa, inclusive patrocina, né, custeia pesquisas eleitorais justamente para poder antecipar movimentos. E tão logo, né, vieram as primeiras notícias de que houve esta conversa entre Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, esta sinalização do ex-presidente de que prefere que seu filho seja o representante do que eles estão chamando de projeto de nação para a disputa de 2026, houve um derretimento da Bolsa de Valores. A B3, que vinha registrando recordes, passando dos 160 mil pontos, já tinha gente falando até, olha, daqui a 2 anos nesse ritmo vai dar para chegar 200, 300 mil pontos, coisa e tal, hoje tomou um tombo danado. E o pessoal ali, inclusive, contando um pouquinho de como é que essa notícia chegou aqui na CNN, né? Porque o primeiro a pontuar essa informação foi o portal Metrópolis. E aí o pessoal do CNN Money estava falando, o que está acontecendo que a Bolsa estava em alta e de repente começou tudo a derreter. E de fato essa notícia foi quando se viu que essa notícia estava circulando e tomando mais fundamento. E aí vários outros veículos, CNN inclusive, confirmando esta informação, com a Jussara Soares trazendo aqui ainda no bastidor CNN. Depois o próprio Gustavo Uribe ouviu o Valdemar Costa Neto cravando isso. E aí você agora traz mais esse complemento. Mas né? Deixa eu tirar uma dúvida com você, né, sobre essa questão do mercado, Yuri. É mais por ser o nome do Flávio ou mais por não ser o nome do Tarcísio? Não ser o nome do Tarcísio, que é o favorito e que é visto como mais competitivo pelas pesquisas. Acham que Flávio Bolsonaro carrega uma rejeição maior do nome Bolsonaro, embora quase que automaticamente leva consigo os votos do pai. A grande questão é que no frigir dos ovos entre um candidato do atual governo, no caso Lula é o nome colocado, e um candidato da oposição que tem o apoio de Bolsonaro, a aposta de mercado financeiro é de que este nome conseguiria diante da situação. Fato é, quem lê pesquisas de opinião já há mais tempo, não só Antônio Lavareda, que está sempre com a gente todo mês aqui no nosso quadro, mas outros pesquiseiros, olham para a atual situação do presidente Lula e falam, olha, ele voltou a ser competitivo. Lá atrás, no começo deste ano, a reeleição parecia algo distante. Não a ponto do que a gente chegou a ouvir de algumas fontes do Palácio Planalto, que, olha, se fosse hoje, dava para o Lula se reeleger em primeiro turno. Não, ele voltou a ter competitividade, o atual presidente, depois de um início de 2025 muito duro, mas ainda é uma disputa muito acirrada e que pode dar tanto uma reeleição do governo quanto a uma troca, uma substituição por um candidato competitivo da direita. Daí todo este impacto. E só para registrar um outro ponto importante, falando de números, Débora, a gente trouxe 2 vezes aqui no CNN 360 o quanto Flávio Bolsonaro estava se mexendo num primeiro momento por meio das redes sociais. O nosso monitoramento da Datrix, que a gente traz sempre aqui, o índice Datrix presidenciáveis, notou que logo depois da mega operação do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro ganhou muito protagonismo, usou aquele episódio para dar uma alavancagem ali na sua performance de redes sociais, neste ambiente digital, e a gente trouxe esta semana a primeira aparição dele já em 4º lugar nesse desempenho. Verdade, Michele Bolsonaro em primeiro, mas o quanto este movimento não é à toa, não é aleatório. É uma construção que vai sendo feita e que
boas ferramentas de medição de redes sociais, como o índice da Trix, por exemplo, nos ajudam a antecipar esse movimento que agora se confirma.